Lee Rojai, 26 anos, é um pro player aposentado. Nesse momento ele está em um corredor e é atingido por uma flecha que o fere gravemente na sua perna. E ele diz que tem que voltar para a sala de espera, porque a dor é verdadeira. O que vai acontecer se ele acabar morrendo ali? Ele começa a se perguntar onde tudo começou a dar errado e diz que foi quando uma janela de notificação apareceu na sua frente e que ele não devia ter escolhido aquilo. E ele diz, droga, será que eu vou morrer assim? Nesse momento volta um pouco no tempo e vemos Lee no seu quarto, totalmente entediado com tudo. Há 2 anos atrás ele era um pro player e ele desistiu e abriu uma loja de conveniências com o dinheiro que ele tinha poupado e deixou a loja nas mãos do funcionário que ele tinha contratado e se isolou em casa, ou seja, ele já está aposentado com 26 anos. E vidão, hein? Ele era o melhor entre os pro players, porém por ser uma área extremamente competitiva, com o tempo ele deixou de ser o melhor, e ele resolveu parar de vez. Agora ele está em casa, em um tédio que nem ele mesmo aguenta. No jornal que está passando diz que tem notícias urgentes. Há 30 minutos várias fotos apareceram ao redor do mundo, e o governo está tentando investigar o que causou isso. E especialistas advertem para não se aproximar das vizinhanças em que as fotos apareceram. Do nada aparece uma janela na frente do Lee dizendo, parabéns, você foi convidado para o mundo tutorial. E ele se surpreende. Ele fica se perguntando se isso é um jogo, e a janela pergunta se ele vai entrar no mundo do tutorial. O Lee começa a pensar que ele bebeu demais e está tendo alucinações, e seleciona a opção sim. Aparece então as dificuldades do tutorial, fácil, normal, difícil e infernal. E o Lee todo arrogante diz que nunca teve dificuldade em concluir nenhum tipo de jogo antes, e que ele é invencível quando se trata de jogos, e ele escolhe a opção infernal. Mano, esse cara é corajoso. De repente ele vê alguém dizendo para ele acordar e abrir os olhos. Nesse momento ele acorda e vê 2 caras na frente dele, e pergunta que lugar é esse que eles estão. E o cara diz que essa é a sala de espera do primeiro andar do tutorial, e o Lee pergunta do que ele está falando. Ele diz que tinha uma janela flutuante, mencionando coisas como tutorial, que ele está falando dessas janelas. E ele diz que viu, porém estava muito bêbado para entender o que estava escrito, e pergunta se eles foram enviados para aquele lugar por causa da janela flutuante. Nesse momento o Lee percebe que também tem uma garota ali. Eles dizem que estão tão confusos quanto o Lee, e que se ele souber de alguma coisa, para por favor dizer para eles. O Lee diz que agora que ele parou para pensar, os jornais estavam falando sobre algumas fossas que apareceram ao redor do mundo, que talvez essa possa ser a causa. E o outro cara que está na sala diz para o Lee parar de falar besteiras, dizendo que eles foram enviados para aquele lugar por causa dos buracos. E o Lee diz que só estava supondo. O Lee começa a achar estranho que um pouco antes ele estava bêbado, mas agora está totalmente sóbrio. E o cara diz que o corpo se recupera automaticamente mais rápido ali naquele lugar. E diz que o Lee ainda não escolheu a arma dele. E nesse momento aparece uma janela dizendo, arma inicial. E ele é teletransportado para uma sala cheia de armas. E ele fica surpreso que todo mundo sumiu. Ele agora diz que começou a entender. Esses são os itens iniciais que se recebe ao começar um jogo. E que se esse mundo for realmente de um jogo, a arma inicial vai ter uma grande influência no futuro dele. Ele precisa escolher com cuidado. Agora ele está analisando qual é o estilo de luta dele. Porque nesse tipo de jogo existem os plays que são causadores de dano e curandeiros, e ele precisa escolher o que mais combina com o estilo dele e habilidades. Ele não tem muita força para um machado ou martelo, e nem é muito bom com magia, e armas de longo alcance, como flash, são provavelmente mais difíceis de usar, apesar de serem mais seguras por ser de longo alcance, e elas só são boas se alguém estiver te protegendo, e você puder se movimentar livremente, e também depende do oponente, porque se o jogo não for contra monstros, e sim contra os próprios aliados, armas de curto alcance será melhor. Ele se arrepende de não ter perguntado quais eram as armas daquelas pessoas que estavam na sala com ele, ou seja, eles podem estar na mesma equipe ou ser inimigos, e armas de curto alcance são mais fáceis de usar em uma luta. O Lee não sabe do que se trata o jogo, mas está na dificuldade infernal, e ele escolhe uma espada e um escudo. A janela de status diz que é um escudo empoeirado, que até um cinturão de couro vale mais, e uma espada para tênis usada por uma criança, ou seja, os itens são péssimos. Ele começa a ler os status das outras armas, e todas são horríveis. O machado é o machado antigo, e o arco está quase quebrado, e o Lee escolhe o escudo e a espada. Assim que ele escolhe a arma dele, ele volta para a sala de espera, que estão todos os outros, e o cara se aproxima do Lee e diz que vai explicar sobre, e o lourinho manda ele calar a boca, e diz que ele está morrendo de tédio, que é para deixar o Lee para trás. E nesse momento o cara diz que os 4 estão sozinhos ali, que eles devem se ajudar. E o Lee pergunta se só tem os 4 mesmos, e como o cara sabe disso. Ele então começa a explicar para o Lee do começo. Ele diz que primeiro ele vai explicar sobre cada ferramenta para o Lee prestar atenção. Ele então diz inventário, e uma janela aparece na frente dele, e manda o Lee tentar. E o Lee também diz inventário, e aparece o inventário dele. Agora ele diz que se o Lee tentar imaginar que está guardando as armas dele no inventário, isso irá acontecer. O Lee então se imagina armazenando as armas, e elas começam a desaparecer, igual a um jogo. Agora o cara diz que vão ver os status, e exibe os status do Lee, que ele acha fraco. E o cara diz que é porque provavelmente ele é iniciante, porém a mana do Lee é alta. O Lee então dá uma arrependida das armas que ele escolheu. E agora por último a aba comunidade. Ele diz que é uma aba onde ele pode se comunicar com as pessoas em outras salas. Eles estão separados de acordo com as dificuldades, e eles também podem ver o número de pessoas em outras salas. E na sala infernal tem 4 pessoas, e o Lee nesse momento fica preocupado. E o cara diz para agora eles se darem bem uns com os outros. E agora por último tem um relógio que aparece caso o Lee arraste o dedo para cima no canto da tela. Ele então arrasta o dedo e vê que falta 3 dias para começar o tutorial. Agora ele observando o inventário, tela de status e a aba comunidade, ele percebe que são coisas que normalmente tem em RPGs. Ou seja, esse jogo é um MMORPG, portanto essas pessoas são aliadas dele. E agora ele precisa aprender mais sobre eles. E ele diz para todos que agora que estão ali, porque eles não se apresentam uns aos outros. E o cara mais velho gosta da ideia e se apresenta primeiro. E diz que seu nome é Choi Min Sik, 47 anos de idade. E o outro diz que seu nome é Cho Kyun Min e não diz sua idade. Então ele se apresenta e diz que tem 26
16 anos e que seus hobbies e habilidades são relacionadas com jogos, porque ele era um pro player. O Kyung, que estava cheio de marra, perde a pose e corre até o Lee e pergunta se ele jogava um jogo chamado Magia Online. E o Lee diz que não, porque ele jogava outro jogo. E o Kyung diz que também ama jogos, porém só jogou esse Magia Online. E ele diz que jogou também, porém parou depois de uma atualização. E agora a garota que estava sendo deixada de lado chama eles e diz o nome dela, que é Park Soo-ah. E o hobby dela é assistir animes, e que consegue escrever 100 redações inteiras sobre animes. E o Lee diz para eles organizarem as informações que ele possui até agora. Esse jogo é um mundo similar a um RPG, e que como foram dadas armas iniciais e eles podem ver os status, esse mundo deve ser um MMORPG. E um dos pontos mais importantes dos RPGs são os grupos, já que cooperando com os outros podem tirar o maior proveito de suas armas. E ele diz porque eles não começam apresentando quais são suas armas, para que eles possam designar funções para cada um. E o Choi mostra que ele usa um tridente, o Kyung usa um machado. O Lee já começa a ficar preocupado, porque todo mundo pegou armas de curto alcance. E ela apresenta uma katana, e agora o Lee já fica todo preocupado. Ele começa a pensar que o grupo é muito ruim, pois só tem armas de curto alcance. E o Choi começa a se perguntar o que é o tutorial, e por que começa em 3 dias. E o Kyung diz que o tutorial é onde é ensinado como o jogo funciona, e a Park diz que não quer esperar 3 dias. E o Lee tem uma ideia, diz que já que falta 3 dias, porque eles não começam a treinar e selecionar as funções de cada um. O Kyung então diz porque a gente precisa treinar, passar por um tutorial é mais fácil do que tirar doce de criança. E o Lee diz que depende do jogo, pois em alguns jogos o tutorial leva direto para o game over. E nesse momento ele diz que o grupo deles tem uma fraqueza, que é porque eles só têm armas de curto alcance, e se o inimigo deles atacar de longe vai todo mundo jogar no Vasco. Mas então ele diz que cada arma tem sua individualidade. Por exemplo, a arma dele, que é um escudo e uma espada, são bons para a linha de frente, porque ele pode bloquear e atacar os inimigos. Porém o machado do Kyung deve causar mais dano aos inimigos, e por isso o Kyung vai na linha de frente com ele, para causar mais dano. E agora ele diz que o Sr. Choi é o que tem a arma que pode atacar em maior distância, e por isso ele vai dar cobertura para eles. A Park então interrompe, pergunta qual vai ser a função dela. O Lee diz que a função dela vai ser livre, porque ele não faz ideia de onde vai colocar ela. E ela diz que a espada dela tem um alcance alto, igual o Sr. Choi. O Lee então diz que na retaguarda é o lugar mais seguro, o que deixa ela com raiva, dizendo que ele está insinuando que por ela ser mulher deveria ficar no lugar mais seguro. E o Sr. Choi vem e diz por que não seguimos o conselho do Lee, já que escolhemos uma dificuldade infernal, não sabemos o que vem a seguir, e por enquanto escutar o Lee é melhor, já que a segurança deles estão em jogo, e a partir desse momento eles começam a treinar. O Lee diz que percebeu algo desde que eles começaram a treinar, que por exemplo, as feridas deles se recuperam quase instantaneamente, e as armas sempre que elas se quebram, um pouco depois elas voltam ao normal, e tudo naquela sala se recupera, e eles não sentem fome ou sono naquele lugar, ou seja, já que a sala recupera eles por completo, eles podem treinar ao máximo. E ele fica se perguntando o que acontece se ele morrer ali, porque em um jogo de RPG qualquer, quando você morre, você renasce em uma vila, ou seja, se esse sistema não existir, é game over. O Choi então chama o Kyung para treinar. Após eles passarem os 3 dias treinando, falta apenas 10 segundos para o tutorial começar, e eles começam a se preparar, e após se passar os segundos, aparecem 4 portais, um para cada um, ou seja, por mais que eles tenham treinado juntos como uma equipe, isso não irá servir de nada lá dentro, e todos começam a se preocupar por conta disso. O portal então começa a absorver cada um deles, e o Lee diz que sempre preferiu jogar sozinho, porém nesses últimos 3 dias foram muito divertidos, e pela primeira vez ele se divertiu em estar com mais pessoas, e manda eles tomarem cuidado. Nesse momento o Lee foi teleportado para o primeiro andar do tutorial, na dificuldade infernal, e ele se empolga. Assim que ele entra, vem uma brisa arrepiante na direção dele, porém ele olha para trás e vê que o portal de teletransporte não fechou, e nesse portal aparece uma janela flutuante que permite que você volte para o salão de espera, que eles estavam antes. O Lee acha isso muito legal, pois ele pode voltar quando quiser. Ele então aperta o botão sim para voltar para o salão de espera. Ele observa que ninguém está ali, porém do mesmo jeito que existe uma janela flutuante para ele voltar para o salão de espera, existe uma janela com limite de tempo de 24 horas. Ele faz o teste para ver se a recuperação automática ainda está funcionando, e ela ainda funciona. O Lee se dá conta que mesmo se ele estiver à beira da morte no tutorial, ele pode voltar para o salão de espera e se recuperar totalmente. A Park nesse mesmo momento também sai de um portal e volta para o salão de espera, e ela esbarra no Lee. Ele diz que a recuperação automática ainda funciona, assim mesmo se ela se machucar no primeiro andar do tutorial, ela pode voltar para a sala de espera. Ela diz que seria bom o Choi e o Kyung saber disso também, e resolve esperar eles. Após se passar 17 minutos, eles pensam que eles não irão voltar. O Lee começa a achar que eles foram jogar no Vasco, e resolve olhar a aba de comunidade para ver se eles ainda estão vivos. Assim que ele abre, ele vê que eles ainda estão vivos. Nesse momento eles resolvem voltar para o primeiro andar do tutorial, pois o tempo limite é preocupante, pois eles não sabem o que vai acontecer quando chegar a 0. E a Park, antes de entrar no portal, dá aquela iludida no Lee, dizendo que quando eles voltarem para o mundo deles, para o Lee ensinar ela a jogar videogames. E ela se aproxima de uma forma que pode ser mal interpretada, e se vira e diz que quando eles voltarem ela quer conhecer mais sobre o Lee. Ela então volta para o primeiro andar, e o Lee também. O Lee dá uma checada nos status dele, e diz que está preocupado com o tempo limite, e também está preocupado por não existir barra de HP ou barra de MP, mas talvez ele vai ficar bem se evitar uma morte instantânea. E nesse momento ele começa a caminhar pelo primeiro andar. Após passados 30 minutos caminhando, sem encontrar absolutamente nada, ele começa a achar que é algum tipo de bug, porém ele resolve manter a concentração, e nesse momento ele adquire uma habilidade passiva, concentração de batalha e força de vontade. A concentração de batalha permite ele ficar focado em batalhas por longos períodos de tempo, e a outra aumenta a força de vontade dele. Habilidades ativas são habilidades ativadas temporariamente pelo usuário, enquanto habilidades passivas mantêm
tem os efeitos o tempo todo, a partir do momento em que você adquire a habilidade. O Lee começou a entender como funciona para obter as habilidades. Quando ele está em alguma situação específica, como no caso dele, que ele ia ficar desconcentrado por ter andado meia hora, ele ganhou essa habilidade. E que se ele estiver certo para ganhar mais habilidades, ele tem que fazer o máximo de ações possíveis. Ele pensa em compartilhar na comunidade a sua descoberta, porém uma pressão de evento passa por ele. E nesse mesmo instante ele vê um pontinho branco, que foi um ataque em direção a ele, que acaba acertando a perna dele. E nesse momento o Lee fica totalmente desesperado, porque a dor que ele está sentindo é totalmente real. Por isso não existe barra de HP. A vida dele é o HP dele. E os ataques continuam. E nesse momento cai uma flecha na frente dele, e uma perto do seu rosto. A janela de notificações diz que ele aprendeu tolerância à dor. E ele fica extremamente preocupado, pois a dor é real. E o que vai acontecer se ele acabar morrendo ali? As habilidades dele continuam subindo de nível. E quando ele continua se rastejando, outra flecha atinge ele. Ele fica preocupado, pois se continuar assim ele vai jogar no Vasco também. Ele já está pensando em desistir e começar de novo do zero. Porém ele pensa nos colegas dele e resolve não desistir. E ele ganha a habilidade tolerância a desmaios. E a habilidade de concentração sobe de nível. O Lee então resolve não desistir. Ele então arranca a flecha e sai correndo. E diz que definitivamente vai concluir esse jogo. Ele continua correndo e as flechas continuam. E quando ele está prestes a ser acertado por mais flechas, ele consegue voltar para a sala de espera. E adquire a habilidade de despertar. Já na sala de espera, todo o corpo dele que estava machucado se recupera instantaneamente. E ele fica preocupado com os outros. Assim que ele abre a comunidade, ele se surpreende com o que ele vê. Agora só resta ele. O resto das pessoas que estavam com ele foram jogar no Vasco. E ele fica muito triste e surpreso.